Então vamos lá, galera, vamos continuar. Vamos para a parte final da nossa aula. Deixa eu abrir os slides aqui. Bom, então é o seguinte. Dentro desse universo da cultura de massa, dos meios de comunicação, se insere o que nós chamamos de indústria cultural. Veja, este é um conceito que aparece muito dentro da sociologia e da filosofia. E, aliás, é um conceito atualíssimo que a gente sempre deve ficar ligado, porque ele sempre vai percorrer o nosso caminho aí dos estudos da filosofia, da sociologia. Então, é muito importante que a gente entenda o significado de indústria cultural, tá? E, mais uma vez, o meu objetivo não é querer fazer qualquer crítica gratuita aqui e condenar o consumo da indústria cultural. Longe disso. E quem sou eu para realizar esse tipo de ação, né? O que eu quero é que a gente entenda o funcionamento dessa indústria cultural e que a gente possa aí não desenvolver relações de dependência com o consumo, uma determinada mercadoria. Tá? Então, acho que esse é o ponto da nossa discussão. Bom, quem criou esse conceito foram dois filósofos muito importantes no século XX, Adorno e Horkheimer. São dois filósofos da escola de Frankfurt, lá do comecinho do século XX. Eles desenvolveram isso na Alemanha, em uma Alemanha com muitos problemas naquele contexto, porque era a Alemanha da República de Weimar. Eu acho que você estudou isso depois da Primeira Guerra Mundial. E é uma república que daqui a pouco vai ser destruída pelo nazismo. E esses caras vão passar por perseguições, eles vão ter que ir embora da Alemanha, eles vão para os Estados Unidos, onde eles vão desenvolver em Nova York esses estudos. A escola de Frankfurt ela está conectada diretamente com os ideais de Marx e de Engels. Então, ela é uma interpretação, ela é um desenvolvimento desses ideais dentro de um universo de cultura. Então, eles pegam essas questões do capital, da crítica do Marx ao capitalismo, e incorporam a crítica a uma cultura. Tá? E quando se analisa a questão da indústria cultural, a gente tem que lembrar de dois conceitos que vocês viram no ano passado com o socialismo científico. Os conceitos são de reificação e de alienação. Então, reificação é quando nós nos tornamos coisas, e alienação é quando a gente passa a ter um desvio de consciência, um desvio de realidade. E reificação e alienação estão conectadas, dentro da teoria socialista, ao mundo do trabalho. Quer dizer que o trabalho repetitivo, dentro da fábrica, ele torna o trabalhador uma coisa, quer dizer que o trabalhador perde a sua consciência, ele pode ser facilmente substituído, o trabalho dele é repetitivo, não é criativo. Então, naturalmente, ele perde a consciência da realidade, ele se torna alienado. Então, dentro disso, vamos imaginar que, vivendo dentro de uma sociedade industrial, nós temos uma alienação e uma coisificação dentro do ambiente da cultura. Quer dizer que, se todas as coisas se tornam coisas, e nós também somos essas coisas, nós podemos ser massificados pelos objetos culturais. Quer dizer que se as pessoas perdem a consciência, se as pessoas são alienadas, se elas não têm consciência da realidade, ou na visão de Marx, né, se elas passam a ter uma visão invertida da realidade, não conseguem enxergar essa dominação, não conseguem enxergar que elas perderam a consciência, essas pessoas serão facilmente dominadas. Tá? Dominadas por produtos, dominadas por marcas, por símbolos, que não transmitem qualquer tipo de conhecimento, muito pelo contrário, o que elas querem é vender cada vez mais e tornar você dominado pelo um sistema econômico que vai fazer com que você seja dependente desse consumo. Vou fazer aqui uma homenagem ao grande Quino, né? Esse grande
acima de tudo, um grande intelectual, né, argentino, que utilizou toda a sua intelectualidade para criar, dentre outros personagens, a Mafalda. E o Quino faleceu dias atrás, né, argentino. Talvez se você tenha ido a Buenos Aires, você tenha visto lá a Mafaldinha e os outros personagens da sua criação. Olha lá, Mafalda. Use, compre, beba, coma, prova. Ei! O que eles pensam que nós somos? O que nós somos? Ela vai lá, mexe na TV, né? Os malditos sabem que nós ainda não sabemos. Mafalda, né? Por meio do Quino, sempre muito genial. A Mafalda está expondo uma situação de dominação, né? De dominação que um emissor realiza sobre quem? Sobre o consumidor, sobre nós. Nós aí somos dominados por marcas, todos nós somos dominados. Nós gostamos muito de determinados símbolos, de determinados objetos. E a gente se torna muitas das vezes dependente disso. E essa parte é ruim. Eu não tenho nada quanto, eu insisto, não tenho nada quanto a consumir esses produtos. Agora, o que eu não quero é depender disso, sofrer por isso, trabalhar horas e horas e horas a mais, perder o meu convívio com a família, o convívio com meus amigos, para ter certas coisas. Eu acho que é isso que a gente tem que olhar. Tá? Então, o que a Dorney Horkheimer pensava? Que essa indústria cultural que está nascendo, ela não vai brotar das massas. Né? Eles até acreditam que a cultura de massa pode vir do meio popular. Mas não é esse o ponto da discussão. Porque o que eles estão pensando é que essa cultura que está surgindo, essa cultura que torna tudo um objeto, tudo para ser consumido, ela não é espontânea. Então, não sou eu e você aqui que estamos olhando as paisagens, ou então batendo um papo, tivemos uma ideia e criamos, a partir da nossa espontaneidade, uma música, ou então um quadro. Não, não é isso. Na visão de Adorno e Horkheimer, esse tipo de cultura que vai ser industrializada, ela é criada pelos setores dominantes para atingir as massas. Quer dizer que setores dominantes, quem seriam os setores dominantes? As grandes indústrias do cinema, as grandes indústrias da música, né, do audiovisual. Elas vão pensar, falar, olha, qual é a tendência do consumo? Olha, vamos pensar no interior de São Paulo. O que as pessoas mais gostam de ouvir? Elas gostam de ouvir sertanejo universitário. Insisto, nada contra. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou preparar uma dupla, tá, de homens, de mulheres, ou de um homem e de uma mulher, e vou fazer eles cantarem uma música legal, a gente vai fabricar um cenário, colocar umas roupas embocadas, e a gente vai produzir essa dupla para ganhar dinheiro. Tá? Quer dizer que eu transformo essas pessoas em mercadorias, elas em mercadorias, porque é uma lógica capitalista, eu estou analisando uma visão socialista aqui, tá? Que a proposta que foi feita na apostila, e o que essas pessoas vão produzir pode ser simplesmente comercializado, vai ser vendido. Aí eu vou vender o CD, né? Eu vou vender o DVD. Hoje está certo que isso perdeu um pouco o foco, né? Mas eu vou vender lá no Spotify, por exemplo. Essas pessoas vão fazer um comercial de uma cerveja, de um guaraná, tá? Ou de qualquer outro tipo de produto que vai ser vendido por aí. Agora, isso ainda é muito pouco perante o que acontece nos Estados Unidos e nós consumimos. Por quê? Você pode relacionar isso a outros objetos. Eu vou criar uma série para uma plataforma de streaming, Netflix. Depois essa série vai virar um caderno, ela vai virar uma roupa, ela vira uma camiseta, ela vira um estojo. Pô, quantas séries ou quantos filmes a gente pode citar como exemplo? Tá? Veja que aqui o objetivo desse tipo de cultura não é criar um conhecimento, não é uma cultura que vai transmitir uma tradição de um povo, não é uma cultura que vai ser produzida dentro da universidade, né? Uma cultura erudita. Não é uma cultura feita no sentido de querer destruir esse sistema. Não, ela é feita para vender. Tá? Ela é feita para vender, ela é feita para entreter. Eu vou ter entretenimento com isso. Então, eu vou sair de lá feliz. Eu vou sair de lá
com um certo prazer de ter consumido, de ter visto algo que me agradou, cores, situações diferentes. Só que aí está, ela produz uma felicidade que é enganadora. Por que ela é enganadora? Porque ela passa rapidamente e ela gera uma nova vontade. Então eu comprei isso, consumi isso, assisti esse filme de monstro, assisti esse filme de super-herói, eu quero ver outro, e vou consumir outro. Veja como que o McDonald's faz isso muito bem, porque ele associa o lanche a um determinado objeto que você ganha no McLanche Feliz. Então, o McLanche Feliz desse mês é Shrek 8, o do mês que vem é Velozes e Furiosos 55, tá? E do outro é um novo herói que nasceu. E aí eu vou gerando o quê? Uma dependência cada vez maior disso. Esse é o grande problema. Aí quando eu não tenho, e a gente tem que lembrar que isso não é uma coisa que todos têm acesso, tá? Porque ele custa, ele é caro. Naturalmente, isso não liberta as pessoas, isso domina as pessoas. Esse é o grande problema. Tá? E daí a gente poderia associar essa questão, veja bem, ó, ao nosso querido Chaplin. Todo mundo deve se recordar, já deve ter visto, a questão do filme Tempos Modernos, né? Um clássico aí do cinema. E essa noção aqui do Chaplin, ela mostra um indivíduo que é reificado, um indivíduo que é coisificado e ele é alienado. Tá? E essa alienação, essa coisificação, elas nascem do ambiente de trabalho, na noção de Adorno e Horkheimer, nascem do ambiente de trabalho repetitivo. Então, repete. E, naturalmente, se eu repito o trabalho, eu repito também a indústria do consumo, a indústria da cultura. Você pode perceber que os filmes de super-heróis, né, vamos dar um exemplo dos filmes de super-heróis, eles são todos muito parecidos. Em geral, eles são muito parecidos. Ele tem o núcleo do bem, o núcleo do mal, uma luta entre esses grupos, o grupo do bem vence no final, às vezes tem o núcleo cômico e segue o jogo. Normalmente é essa a realidade que acontece dentro dos filmes. Então, são todos repetitivos, todos repetem, aliás, um formato. Então, o formato está pronto. As músicas de um sertanejo universitário, normalmente elas têm o mesmo tamanho, 2,5 minutos, 3 minutos, e elas falam sobre coisas banais do cotidiano, tá? Coisas que afetam a todos. Uma massa. E aí é que tá, ela massifica e ela vai padronizando os gostos. Por isso, você chega em determinados ambientes, as pessoas de uma mesma idade, jovens, costumam, veja bem como eu estou dizendo, costumam gostar de uma mesma coisa. Por quê? Porque existe uma indústria por trás que vai direcionando o consumo, vai direcionando os gostos de cada um de nós. Daí, dentro dessa realidade, a gente pode associar essa questão ao que se chama nos Estados Unidos, né, de pop culture, cultura pop. É um mundo pop. Tá? Dentro desse mundo pop, o que a gente vai ter são inúmeros símbolos, né? Esses aqui são somente alguns símbolos que nós temos nessa cultura pop, que é a cultura de massa, né? Você deve estar identificando aí vários, eu tive contato desde criança com vários deles, né? Por exemplo, os Simpsons, você está vendo aqui, a Marge, o Bart, a Lisa, olha aí como a gente conhece todos os nomes deles. Olha aí, ó, Wonder Woman, Mulher Maravilha, os Caça-Fantasmas, o Super-Homem, o esqueleto do He-Man, que eu gostava bastante quando eu era criança, cultura anime, enfim, você tem aí inúmeros elementos. E aí o que acontece? Essa cultura pop é aquela que a maioria curte. Então, se eu sair por aí perguntando, né, para você, quem assistiu Harry Potter? Quem leu Harry Potter? Quem leu Percy Jackson? Quem assistiu O Senhor dos Anéis? Quem gosta de Game of Thrones? Tá? E daí eu poderia citar inúmeros outros que, aliás, eu também não conheço, mas que talvez vocês conheçam, que é justamente no meio que vocês vivem, porque existe uma indústria por trás disso, fomentando esse tipo de cultura para que uma grande quantidade de pessoas possa gostar. Então, isso é money, isso é dinheiro. Tá?
Então, essa indústria ela domina esse nicho do mercado. É isso que a gente precisa visualizar. Tá? E eu tenho que tomar um cuidado para que eu não seja dominado por esse grupo a ponto de me gerar uma dependência, um vício, e inclusive problemas de convivência derivados dessa questão. Então, é isso que a gente tem que tomar um cuidado. Pode perceber que, na realidade musical, isso é muito forte. Ela vem lá dos Estados Unidos, em criar uma pessoa ou um grupo que reproduza essa realidade. O Michael Jackson é um grande nome, né, do início dessa cultura pop. Tá? As músicas do Michael Jackson, com as batidas, né, a repetição, né, Billie Jean, Beat It, Bad, tá? Depois vem o grupo da Beyoncé, o Destiny's Child, depois a Beyoncé solo, os Backstreet Boys, aqui no Brasil, né, Menudos, e tantos outros, hoje com os grupos de sertanejo universitário, o funk lá do Rio de Janeiro. A batida, eu foco numa batida e numa música cuja letra é muito repetitiva e muito fácil de ser compreendida. É assim que caminha. É isso que a gente tem que visualizar. Eu crio para que essas pessoas gostem, consumam a música, as roupas, os objetos que estão relacionados. Aí o que acontece? Vem uma grande marca e se associa ao Michael Jackson, se associa a Anitta, se associa a este ou aquele. E aí vai gerando uma rede de consumo cada vez maior. Tá? Daí, se a gente olha para o cinema, como eu falei para vocês, veja isso curioso, né? Uma série de filmes aqui, ó, cuja capa, né, o the cover, ela é praticamente a mesma. E aí vem o grande problema da indústria cultural. Você acha que você está consumindo uma coisa diferente, mas na verdade é uma repetição, você está consumindo mais do mesmo. E acho que a criatividade ela é tão fraca, né? Ela é tão morta, se a gente analisar dos dias de hoje, essa morte da criatividade, as coisas são todas muito parecidas, ó, pode perceber. É tudo muito parecido. Então quer dizer que a indústria cultural ela perde a criatividade, porque volta no nosso querido Chaplin, é tudo repetido, tudo é alienado. Naturalmente, a minha própria criatividade ela é afetada, eu me torno aí, digamos assim, menos criativo dentro dessa realidade. Tá? E aí vem a pergunta, a gente vive de maneira padronizada? Tem um episódio dos Simpsons muito legal, fazendo uma crítica aqui à Apple. E aí é curioso, porque os Simpsons estão aí há mais de 30 anos, né, como um símbolo da cultura pop, e eles aproveitam aí essa popularidade que eles possuem para realizar algumas críticas. E esse episódio é muito curioso, você pode procurar depois no YouTube, que você vai achar essa cena. É uma crítica que eles fazem a Maple. Tá? E aí eles mostram pessoas que são orientadas a consumir graças à Apple. E aí vem um ponto, né? Até que ponto nós somos dependentes de uma empresa como essa, que produz celulares? Eu só posso consumir isso. Eu não consigo consumir outro. Não consigo. E aí eu vou trabalhar, vou me arrebentar de trabalhar, vou perder o contato aí com meus filhos, com os meus amigos, com os meus pais, para ter isso. Esse é o grande problema. E é isso que eu acho que a gente tem que tomar cuidado, para que não gere essa dependência. Tá? Acho que, naturalmente, a padronização ela existe, isso é inegável. Se olhar de maneira geral, as pessoas, se olhar ao teu redor, as pessoas se vestem, elas gostam de coisas muito parecidas. Isso, naturalmente, vai perdendo aquilo que é mais incrível dentro da humanidade, que é a heterogeneidade, né? Que é a subjetividade de cada um, a individualidade que cada um possui. Por fim, a gente percebe que nós vivemos dentro de uma sociedade do espetáculo, né? Porque o espetáculo ele vende mais. Aquilo que é espetacularizado se torna um produto e, naturalmente, vai ser mais fácil de ser consumido. As pessoas vão gostar mais, vão querer mais esse objeto. E a gente percebe que esse espetáculo está muito presente nos veículos de imprensa, né? E aí tá, não é um espetáculo de um show somente. É legal você ir a um show e ver um espetáculo, mas eu estou me referindo também à questão das notícias, os programas de audiência, sejam eles de telejornais sensacionalistas ou programas de... não quero citar nomes aqui,
mas programas que têm muito público ao vivo, eles vão sempre se basear nos espetáculos. Eu lembro que quando eu estava começando a audiência, né, como isso se tornou muito forte no Brasil, com grupos que faziam teste de fidelidade, teste de paternidade, e aí virava um espetáculo em que perdia totalmente a credibilidade. E aí veja como que isso vai movendo as massas, vai movendo a população e vai gerar uma grande dependência, porque isso gera audiência. E aí, junto a esses programas, que geram informações duvidosas, um conteúdo muito duvidoso, você vai associando os produtos de venda. Então, um comercial vem, traz um produto que deve ser consumido, cria-se uma narrativa em que a pessoa se torna dependente. Isso não acontece somente nas novelas, nesses programas isso também é presente. Na semana que vem a gente vai fazer entrevista com outra pessoa. Veja que programas de grande audiência e que trazem esse espetáculo, eles tornam a vida e a morte um grande espetáculo. Tá? Quem matou o Max? Quem matou o Max? Quem matou o meu cérebro? E aí a crítica, né? Pô, eu estou dependendo desse programa aqui, eu não consigo ler um livro, eu não consigo sair de casa, tá? Fazer uma atividade esportiva, eu não consigo me relacionar com uma outra pessoa, eu sou dependente aqui totalmente da TV, do programa que seja. Então, tomem muito cuidado com isso, porque eu acho que todo tipo de dependência é péssima, é horrorosa, e acaba fazendo com que a gente se empobreça em conteúdo e conhecimento. Eu acho que essa é a grande questão que a gente deve analisar nesse instante. Legal? Bom, eu marquei o número 1 para fazer aqui com vocês. O 2 e 3 vocês fazem de tarefa. Tá? Cheguei em casa. Estou livre. O resto do dia é todinho meu. Finalmente vou ter algum tempo só para mim. Liberdade, doce liberdade. E aí ele senta na frente da TV, né? E absorve esse conteúdo da indústria cultural. Consideramos os elementos verbais e não verbais, né? Os verbais estão aqui, os não verbais estão aqui, tá? Explique qual o sentimento que domina o personagem nos dois primeiros quadrinhos. O sentimento que domina o personagem nos dois primeiros quadrinhos é o sentimento de liberdade. Aí ele se sente livre, está correndo aí, né? Ele vai fazer o que ele quiser, né? Ele tem liberdade de escolha. O último quadrinho confirma a expectativa criada pelos dois primeiros ou rompe com ela? Bom, gente, como a gente viu, ele rompe. Por quê? Porque ele está sendo dominado aqui pela TV, né? A liberdade dele é totalmente cerceada porque ele passa a ser controlado pela televisão a partir desse momento. Retomando os versos da canção Televisão, transcritos na sessão para debater, então aí você volta na tua apostila, aqui, tá? A televisão me deixou muito burro demais, tá? E agora eu vivo dentro dessa jaula junto com os animais. Então você pega, dá uma olhadinha aí na tua apostila e volta para cá. Pode-se dizer que a tirinha de Calvin os contesta ou os reforça? A tirinha do Calvin está reforçando, porque a ideia de liberdade dele é de ir para frente da televisão e assistir aquilo que está sendo transmitido. Isso não é ser livre, é ser dominado. Então, quer dizer que a tirinha, tá, ela reforça a ideia de dominação exercida pela televisão. Tá? D. Em a indústria cultural, o iluminismo como mistificação das massas, Adorno e Horkheimer afirmam: todos são livres para dançar e se divertir, como desde a neutralização histórica da religião. São livres para ingressar em uma das inúmeras seitas. A liberdade na escolha das ideologias, contudo, que sempre reflete a pressão econômica, revela-se em todos os setores como liberdade do sempre igual. A tirinha de Calvin emprega a noção de liberdade da mesma forma que os pensadores da escola de Frankfurt. Bom, e aí, como é que você poderia responder essa questão? Veja que aqui o Calvin tem a ideia de que eu sou livre, sou livre, sou livre, mas ele vai lá e depende da televisão. Então aqui está se relacionando a noção colocada aqui no texto. Porque veja,
A liberdade na escolha das ideologias sempre reflete a pressão econômica. Revela-se em todos os setores como liberdade no sempre igual. Quer dizer que eu escolho entre um, entre outro, eu acho que eu sou livre, mas eu estou escolhendo coisas que são, na verdade, iguais. Então, o Calvin é livre, ele vai lá e é dominado pela televisão. É isso que representa abre aspas, sua liberdade. Então, na verdade, não é liberdade, a pessoa é dominada por um meio de comunicação, por um determinado objeto, e assim por diante. Beleza, galera? Espero que vocês tenham entendido. Espero que vocês estejam bem, fiquem bem. Tá? Nas próximas semanas eu apareço aí para contar para vocês sobre o nosso projeto de trabalho para o quarto trimestre. Tá bom? Muito obrigado, um grande beijo para vocês. Bom final de semana. Valeu!